tarde, boa noite. Nesse editorial eu quero conversar com a senhora e o senhor a respeito do sindicalismo. O sindicato. Sindicato é a entidade representativa do trabalhador. Ele defende os seus direitos, negociando melhores salário e melhores condições de trabalho. Atuando, protegendo a categoria junto aos empregadores. É importante, senhor e senhora, que se conscientize de ter um sindicato forte na sua categoria. Aqui no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nós procuramos oferecer vários serviços para que o nosso associado realmente se sinta muito à vontade e com benefícios muito vantajosos. Aqui nós estamos preocupados com a sua segurança jurídica. E por isso nós temos 12 advogados, minha cara médico e médica, contratados. Um grupo para fazer consultoria, outro grupo para fazer negociações. Consultoria vai receber o médico, a médica aqui, alguma dúvida, se assim tiver. A negociação vai no sentido negociação coletiva, o dissídio. E o que é importante o dissídio? Para não perder o seu salário, poder de compra. Ou seja, nós temos o Unimed, o Unier, o Uniodonto, nós fizemos aqui a contabilidade do seu consultório, fizemos aqui também o seu imposto de renda e tantos outros serviços. E para isso, se quiser saber, meu caro associado, minha cara associada, meu doutor e doutora, se quiserem saber o número de serviços que aqui temos, que são tão grandes, e se quiserem também se associar ao sindicato médico, que é importante que o senhor e a senhora se conscientize. Temos que ter um sindicato forte para a defesa do dia a dia, que é tão importante, já que a nossa profissão está tão viltada, está tão com muita falta de respeito no dia a dia. Colegas que trabalham não recebem, colegas que são agredidos no seu consultório, no seu ambiente de trabalho. Acesse, se quiser, se porventura não tiver esse conhecimento total sobre os serviços, acesse www.simles.org.br ou telefone 51 30 27 37 37. Porque aqui, minha cara médico, meu caro médico, nós temos como fundamental a defesa incondicional do médico. Como diz nosso presidente Marcelo Matias, defender um médico é defender a saúde. Posto isso, como diz o titular desse programa, Dr. Jefferson Oliveira, nós temos pretensão de falar em tudo, inclusive em futebol. E para isso nós temos os convidados, colaboradores aqui, Dr. Ricardo Nogueira, eu estou citando ele porque foi o vencedor do Grenal de ontem. Dr. Ricardo Nogueira é gremista. Dr. João Riso, que eu divido essa ansiedade, essa tristeza com ele, é caxiense, torce para o Caxias Internacional. E o nosso convidado, Bruno Grazi, um goleiro do Grêmio, que teve títulos históricos, com defesa que marcaram profundamente e provavelmente deve estar na memória dos gremistas. Marcaram a Copa do Brasil 2016, a Libertadores 2017 e a Recopa Sul-Americana 2018. Vamos iniciar, e eu sei se o senhor concorda comigo, doutor João Riso, com o vencedor do Grenal, doutor Ricardo Nogueira, para suas considerações iniciais. Eu acho que o vencedor, na verdade, foi o futebol gaúcho, né? Porque ele foi recuperado, porque todos nós esperávamos um Grenal horroroso, né? Depende do ponto de vista, né? Não, pois é, mas vamos ficar entre nós. Um jogo com 5 gols. Não, para quem estava vendo de fora, sim. Não, como espetáculo, né? Porque o futebol, ele é um espetáculo, ele é um entretenimento, né? E com emoção até o último minuto. Quer dizer, aquele terceiro pênalti, né? Foi aos 50 e... Foi nos acréscimos dos acréscimos. Exatamente, quer dizer, 54 minutos, se não me falha a memória. Então, eu estou falando em termos de futebol, né? E outra coisa, o Internacional perdeu o jogo, sem entrar em detalhes técnicos e estratégicos da armação do time e tal, mas teve muita chance de gols, né? Então aquela coisa, né? Que quem não faz, leva, né? E o Mano Menezes estava iluminado, né? Ele faz 2 trocas, os 2 que ele bota em campo fazem 2 gols, né? Sendo que o
O gol do Alisson é um golaço, né? Ele dribla 4 zagueiros, né? Ele dribla um zagueiro, vai para dentro da área, tem 3 zagueiros, ele passa pelo meio de 2, né? E um menino, né? Então, que beleza de ver isso. E outra coisa também é o seguinte, a verdade é a qualidade, né? Futebol é qualidade, né? O Arthur e o Cuejar é bem diferente de Richard e... Como é o nome do Doutor Nogueira, eu só gostaria que o senhor guardasse, porque são com toda essa ênfase que o senhor está, nós temos um programa de 1 hora. Provavelmente o senhor vai voltar novamente a salientar o êxito com tanto orgulho do seu time. Tá ok? Isso, mas também os erros do outro, né? Porque não basta para... Tá aqui o Bruno, que é goleiro. Vou te dar um exemplo. O Ricardo Matias dá uma cabeçada que eu achei fantástica. O nosso goleiro do Internacional tomou o gol, que foi com muito menos intensidade do que foi com o cabeceio do Ricardo Matias. Isso, aí o Ricardo Matias, eu digo, ai meu Deus, e aí o Volpe vai lá e tira, né? E agora tá aqui o goleiro, então nós já vamos botar o goleiro na fogueira, né? Goleiro é uma posição vamos chegar lá, ingrata, né? Vamos chegar lá. É. Doutor, tu vê o senhor e a senhora estão acompanhando a ênfase que está o nosso gremista aqui, a vontade de falar. Sim, porque ele está com uma... Aqui, há 1 ou 2 programas atrás, tu dizia que nós tínhamos que comprar um lençol, nós gremistas tivemos. Sabe que eu comprei para mim um lençol desse aí, para mim e para o João Riso. João Riso, por favor, primeiras considerações. Bom, quanto ao Grenal de ontem, né, a gente fica com 2 corações. Né? Depois até eu quero ouvir o Bruno. Prazer te ver aqui, Bruno, porque o Bruno trabalhou com o Roger, né? No Grêmio e o Bruno também participou de coisas aí, eu não sei se ele vai poder falar, né? Mas coisas que a gente não vê, a gente não consegue dimensionar o problema real, né? Do que está acontecendo naqueles bastidores, né? A gente fica imaginando, fica ouvindo às vezes a mídia especializada falando. Mas eu acho, eu tô aqui de azul, né? Na verdade esse azul não é do Grêmio, né? Desculpa, esse azul é do meu Grená, do meu tricolor da Serra, que é azul, Grená e branco, né? Mas eu vim representando o que todo o Colorado gostaria de ver, né? Que é realmente um símbolo do Inter. E nessa posição que ele está é onde a gente está hoje, né? Rezando. Muito bom. A gente tem que rezar, porque a falta de gestão que o meu colega fala todo o programa, a gente está falando isso não é agora, eu também já falo isso desde que eu sentei aqui a primeira vez, e a gente tem ainda 1 ano e alguns meses dessa anarquia gestacional que vive o Internacional. Eu não sei aonde isso vai parar. Espero que não na Série B. Assim espero. Né? Mas eu acho que a gente tem. Falar em Série B, só falando do meu Caxias, né? Que, para quem não está acompanhando a Série C... Mas o que houve? O teu Caxias só empata? Agora mas graças a Deus, os outros também só empatam. Então nós temos 3 rodadas de 6. 3 rodadas de 6 rodadas, 3 empates. São 6 empates que aconteceram. Ninguém ganhou na chave do Caxias, graças a Deus. Porque sempre se fez uma conta assim: 9 pontos, né? Mais um pontinho que tu tira, 10 é garantido. 9, tu sobe. Já subiram com 7. Acho que foi o Brusque, uma vez que subiu com 7. Mas, cara, nós estamos na metade do quadrangular e todos têm 3 pontos. Não sabe o que vai acontecer. Tu já jogou a Série C, né, Bruno? Então, é uma coisa... Por sinal, depois eu queria só trazer uma coisa para nós aqui, que eu sempre adorei a tabela da Série C, cara. Eu acho que a tabela é ideal, cara. Muitos me criticam por isso. Mas eu acho que a Série A tinha que ser a tabela da Série C, cara. Essa coisa de não... O justo é todos contra todos, 2 turnos. Como é que é justo tu tendo, às vezes, 3 times para colocar em campo? Tu jogando Libertadores, Copa do Brasil, aí... o teu inimigo em potencial
ele entra em campo contra o reserva do Palmeiras. E tu vai jogar contra os titulares. O que tem de justo nisso? Sim. Né? Então, depois a gente conversa um pouco sobre essa. Bom, a colocação do João Riso realmente é muito pertinente. E nós temos a satisfação, viu, Bruno Grassi, de recebê-lo aqui nesse programa. Conforme falei inicialmente, nós temos a pretensão de falar em futebol, mas quem teve lá dentro, quem sentiu as coisas boas e as coisas ruins, as esperanças e as desesperanças, muitas vezes, que aconteceram, foi tu, Bruno. E eu gostaria que tu passasse um pouco desse teu conhecimento, dessa sua experiência, dessa tua história, para que nós aqui, como médicos e pretensiosos e falando de futebol, possa enriquecer nosso conhecimento a mais. Com o gremista Dr. Ricardo Nogueira e o nosso colorado em Caxias, Dr. João Riso. Por favor, doutor Bruno, para o goleiro histórico do Grêmio, né? E realmente a torcida do Grêmio fica muito feliz. Eu tenho falado, sabe, Bruno, que tu viria hoje, pessoal que tem a lembrança muito positiva, rapaz, muito positiva a teu respeito. Parabéns. Por favor, a palavra está contigo. Obrigado. Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite. E dar os parabéns para vocês também pela profissão, né, que é uma profissão honrosa, que a gente sabe que todos nós sempre precisamos, né, e temos muito apreço. Eu, assim, foram mais de... Estou com 38 anos, foram em torno de... em torno de uns 25, 26 anos no futebol. Comecei no Internacional. Vim para cá com 13 anos de idade. Tu é de onde, Bruno? Sou de Tubarão, Santa Catarina. Tubarão. Aí fiz minha categoria de base, enfim. Aí eu rodei. Então eu tenho um pouquinho de história para contar. E o futebol hoje, assim, o futebol mudou muito, né? A gente sabe que tem um pessoal que fala, o futebol não mudou, são 11 contra 11, mas mudou. Tu não está mais atuando ou ainda está? Não, eu só jogo um amador de vez em quando. Mas na tua idade dava para continuar o Fábio lá do Fluminense, né? Pois é. Que idade está o Fábio? 44. 40. Não, mas pelo shape, né, do Bruno, pelo amor mas tem Deus, vários goleiros já. Por isso que eu te perguntei, assim, atualmente, achei que tu ainda estava... com idade, assim... Não, mas o Fábio é uma exceção, né? Mas não tem outros goleiros? Tem. O próprio Groy, né? O Groy está com que idade agora? O Groy está com a mesma idade que eu, 38. Olha aí. Sim, mas o Grêmio contratou agora o Marcos Rocha, o William. Isso. O William, ele é 37. E o Marcos Rocha, 38, eu acho. 38. Eu acho que sim. Pois é. Bruno, quais são as maiores dificuldades que enfrentou nos primeiros anos? Porque eu sei que inicialmente tu veio de Tubarão para cá, enfrentou a cidade diferente, estrutura, cultura, às vezes não tão diferente, que nós associamos muito aqui próximo a Santa Catarina, Criciúma, Tubarão, muita gauchada praticamente invadiu aquelas querências todas lá, né? Verdade. Quais são as dificuldades que tivesse aqui, Bruno, em relação aos primeiros anos da tua vinda de Tubarão para cá? Olha, doutor, assim, eu vim com 13 para 14 anos, naquela idade tudo é um sonho, né? Assim, claro que tem as dificuldades, obviamente está longe da família, naquela época a gente não tinha o celular com tanta facilidade, Exato. Né? Eu tinha... Com que idade tu viesse para cá? Eu vim com 13 para 14 anos. Eu morei aqui com... Sozinho ou veio alguém da família? Não, sozinho no alojamento. Pô. E aí eu combinava com meus pais de falar com eles na quarta e no domingo. Aí era sagrado, eu tinha que ligar para eles na quarta-feira, era quarta-feira 10 da noite, porque tinha o telefone no alojamento, ali eles ligavam para mim ou eu ligava para eles, e domingo. Então, tinha a questão da saudade, tinha a questão de tudo, saber se organizar, saber amadurecer, porque, afinal de contas, eu estava, entre aspas, sozinho aqui, eu tinha que me organizar, eu tinha demanda de treino, tinha demanda de escola, e tinha as regras, e eu morava ali mais ou menos com uns 60, 70 atletas. Então, tinha influências de tudo quanto é tipo. Então, tu tem que saber qual caminho tomar. Então, acredito que a maior dificuldade... Eu não vejo hoje para apontar uma dificuldade, além daquelas que eu falei em relação à saudade. Mas eu acho que a maior dificuldade é o que poderia ter acontecido. Porque o Internacional, naquele tempo, dispunha de uma assistente social... dispunha de seguranças, tudo, mas
a gente sabe que na adolescência, enfim, tem muitos caminhos que podem ser seguidos, né? E um grupo muito grande, né, de atletas. Né? De todo o Brasil, né? Ficava onde? Esse alojamento na época era onde? Era ali na frente, embaixo da arquibancada, ali onde era o suplementar A, na frente, no caso. Sim, não era lá fora. Era junto, mas era isso junto. tinha uma vantagem, né? Porque o pessoal dos titulares, os técnicos ficavam olhando, isso, né? Observando. E várias vezes já me acordaram para ir treinar com o profissional, porque um goleiro machucou, ou isso, aquilo. Eu lembro até uma história, foi engraçada. O primeiro treino do Klemer no Internacional foi num domingo. E não tinha goleiros, né? E aí o treinador de goleiro, que era o Daniel Pavan, ele já tinha falado comigo um dia antes, no sábado, no caso, Bruno, amanhã tu vai ter que treinar com o Klemer. E era o primeiro ou segundo treino dele. Então acontecia essas situações. Assim. Klemer do Flamengo. Tinha vindo do Flamengo. O Águia jogaste também, está vendo aqui a tua trajetória, no Águia do Marabá, é isso? Águia do Marabá. A Série C. Eu fui amador, então naquela época tinha o Aldo Campos, eu era quarto zagueiro ali. Naquela época não tinha muito, a gente realmente era muito bruto, o jogo era muito pegado e com alguns riscos muito perigosos, inclusive, né? Ou seja, na canela, com dificuldade, inclusive, de se poder jogar mais tranquilo. E quando se ganhava alguma coisa, tinha que correr por uma coisa, senão a torcida local queria bater na gente. Era uma coisa. A Série C, como é que é? Eu tenho curiosidade. Tudo bem, é tranquilo, o jogo é mais violento, os jogadores chegam mais junto, com risco, inclusive, de fraturas ou coisa assim que ovalha, contusão, desculpe, mais séria, ou ela se comporta como a Série B, a Série A no futebol? Não, em relação à questão de violência, não vejo diferença, tá? Opa. Não vejo. Agora, obviamente, a questão de qualidade, a questão de intensidade, logística, estrutura, porque hoje eu sou uma pessoa que eu tenho o meu ponto de vista em relação ao que a CBF oferece para os clubes hoje, em relação ao calendário e principalmente o Brasil. Hoje o Brasil ele é muito pobre em relação ao calendário quando se fala pela dimensão de clubes que tem. Sim. Claro, a gente olha para a Série A hoje. Na minha opinião, poderia ser muito melhor organizado. Sem dúvida. A gente olha para a Série B da mesma forma. A gente olha para a Série C, que nem tu comentaste. É um jogo somente final de semana. Aí, Série D, eu nem sei te falar, porque é uma loucura. E agora querem criar a Série E. Eu te digo, eu sou a favor. Eu também. Porque acho que tu dá emprego para as pessoas. E, né? F, G, porque a gente não sabe quantos clubes tem. Na Inglaterra são 5, né? São 5 séries, né? Na verdade, né? O que parece, né, Bruno, que se tu cria uma Série E, uma Série F, né? Tu não precisa que aquele clube dispute, por exemplo, tu pode encurtar o calendário da Copa do Brasil. Sim. Né? E fazer regionalizado e depois partir para o coisa. Porque dinheiro tem, cara. Obviamente, a CBF, eu posso estar enganado, mas é uma das federações que mais arrecada. Pelo amor de Deus. E ela arrecada por quê? Quem é o ator principal? São os clubes. Os clubes, lógico. Sim, os clubes nunca ganham tanto dinheiro atualmente. Série A, né? Série A. Né? E acho que devem ganhar. Só que a proporção de quanto ela arrecada, ela deveria ter o entendimento que tem muitos jogadores que estão desempregados. Tem muitos jogadores que jogam 4 meses e depois... E mesmo para os clubes da Série A, a Série B, mas a Série C e a Série D poderia ser um reduto de jogadores para eles irem planteando também. Sim, mas o que eu noto é que mas tem que ter incentivo, e o incentivo é tratar profissionalmente aqueles jogadores. Só que eu vejo assim, os jogadores bons do Brasil vão para a Europa, né?
E aqui está vindo muitos jogadores aqui dos países vizinhos nossos, né? Inclusive na Série B. Mas na Série C e na Série D, por exemplo, esses clubes, tem muito jogador que foi jogar em séries que não eram lá, Vietnã, foi jogar em Israel, foi jogar na Indonésia e tal, e eles voltam para jogar a série aqui no Brasil. Né? Então, claro, eles se adaptam a um patamar mais baixo de salário, porque eles já estão já fizeram aquele pé de meia, mas poderia haver um incentivo melhor. Eu acho que é muito maltratado o clube e os jogadores. Falta porque assim, hoje eu não sei dizer o certo como é que está hoje, mas a Série D há um tempo atrás a CBF só dava passagem e hospedagem. É isso aí. Série B. Série D. D. A Série C eu acredito que também, ou muito pouco. Eu sei que a diferença entre a Série B e a C tu ganha enorme. Agora, quando tu passa, esses 8 clubes classificados ganharam um incentivo financeiro. Depois, claro, tem o prêmio da final, que não existe na D. Sim. Né? Mas eles realmente, por exemplo, tu ganha passagem aérea em voo normal, né? Se tu tem que jogar contra o Marabá, tu tem que se adaptar à coisa. Ou tu freta às custas do clube. Sim. E outra coisa é hospedagem, né? Hospedagem não é em hotel 5 estrelas. Né? Um hotel normalzinho ali vai ser aquilo. Tu quer, tu põe o plus. Então, esses campeonatos, Série C e D, são deficitários os clubes. Se eles entram realmente querendo fazer, né? A gente vê pelo Santa Cruz de Recife, que é uma potência. Sim, Santa Cruz é uma potência, né? E está em que série? Ele está na D, disputando a final agora contra o Barra de Santa Catarina. Merece, aquele povo muito... Não, o estádio do Arruda é o maior estádio que tem no Recife. A maior torcida do Recife é do Santa Cruz. E aí, olha como é que eles são tratados pela nossa CBF. Porque isso é um clube que tem que estar lá em cima, entende? Mas esses clubes, eles têm que galgar, não é que nem alguns que passam da D para o canetaço. Então, bom, tem uma complementação? Não, eu queria fazer um flashback aqui com o Bruno. Por ter mudado. Falar sobre goleiro agora, do hoje aqui, e voltar lá para o passado dele. Eu gostaria de botar fogo nesse programa. Pois eu também. Tá muito, ou seja, eu quero saber sobre o Grenal, que eu e o João estamos sofrendo aqui, mas eu quero saber da opinião do Bruno, dos dois gremistas que estão aí. Porque eu tenho, Bruno, uma coisa muito tranquila. Para mim, eu agradeci, eu até vou mandar um vinho para o meu amigo Nogueira, porque realmente acordou no Internacional, estava morno, estava masmorro, não queria nada com nada. Ou seja, o Roger é um cara muito bom, eu gosto dele como pessoa, mas ele perdeu a mão. Então, o que vocês fizeram, gremista, para nós, ou vocês fizeram para nós, Colorado, foi uma bênção, foi uma satisfação, foi uma alegria, porque realmente vocês vão ter que mudar tudo isso. E vocês estão se enganando, porque não pensam que vocês tornaram um time tão bom, tão assim, diferenciado do dia para a noite. Não pode, não é impossível, embora tenha os jogadores, eu acho melhor que o do Internacional. Não é que mas assim, de qualquer maneira, né, eu não quero influenciar, mas gostaria, Bruno. Eu tenho um comentário a respeito do Grenal, aqui está aberto para te chegar, inclusive se tu quiser, tu não entende nada, eu que entendo, tal, aqui está aberta desde que a relação seja respeitosa. Deixa eu fazer uma maldade com o Bruno. Ele vai ter que falar sobre goleiro, né? Tá. Não, mas eu não sei se ele vai querer, porque seria antiético. Porque o nosso goleiro internacional, ou mãozinha curta, Kelly, eu acho que até tu, João. Como é que é? Sabe o que eu acho? Como é que é mãozinha de couve, né? Não, alface. Ou tá mais para dinossauro, né? Mãozinha curta. Aqui, assim, Só que ele não é assim. Pois tá então, estranho. Aqueles meandros futebolísticos que a gente fica falando, né? Porque aquilo que já comentou que aquela cabeçada do Inter foi muito mais violenta. E o Volpe foi lá e outra coisa, né? A pequena área foi criada pro goleiro. Até surgir a lenda Yashin, o goleiro não saía da pequena área.
Ele não sabia como é que era a grama da grande área. Sim, não, é que então, lá dentro é a área do goleiro. Pois é, então, não tem... Sendo específico aqui, Bruno. Aquele primeiro gol do Grêmio, parece que o bracinho do Rocher estava curto e a mão de alface que tu falou. Então, eu quero a tua opinião. Ele não falou nada, não a foi tua ele opinião contra o goleiro, técnica. Sim, ó, o Rocher é um baita goleiro, né? Sim, é isso. Agora, ele é um baita goleiro. Se eu não me engano, contra o Palmeiras, ele teve uma falha, não teve? Clamorosa. Goleiro é confiança. E... Confiança. Total. Goleiro, 70% do goleiro é confiança. O resto é treinamento. E quando eu falo confiança, eu falo poder da mente, mental. E 30, 40... Porque um goleiro mal preparado tecnicamente ou fisicamente, se ele está bem mentalmente, ele corresponde mais, ele rende mais do que um goleiro que está bem fisicamente, tecnicamente, mas está mal mentalmente. Não digo que o Rocher esteja mal mentalmente. Mas aquela, com certeza, a falha. E ontem, o gol, pelo que eu vi na câmera que eu vi, esse gol que vocês estão falando, se fosse um outro momento, talvez ele teria defendido. Foi aquele que ele tenta espalmar e a bola acaba entrando. E o lance do goleiro do Grêmio com a cabeçada do Inter foi mais difícil. Foi mais forte e mais no canto. Eu também acho, João. Eu também acho. Pois é, vamos comparar, né? O Volpi é um goleiro meio contestado. Ele salvou vocês muitas vezes. Mas eu vou fazer um contraponto ao que tu está falando. Qual goleiro até ganhar título no Grêmio não foi contestado? Mas, pelo amor de Deus, que era o Groy. Aqui, ó, e tu, Bruno, que tu começou lá no Inter, mas no Grêmio, o que teve de goleiro que treinou no Grêmio e nunca jogou no Grêmio? Vou começar pelo Cássio. Cássio, verdade. Cássio. Aquele outro que jogou no Vasco e no Palmeiras, que agora é comentarista. Fernando Praz. Vai me ajudando. Mas tu me contesta, Bruno. Léo Jardim jogou me contesta, Bruno, mas assim, a história do Bruno. Bruno, porque assim, o Groy reserva do Darley. Aí foi o Darley, o Groy, o reserva, porque em 2015 o Bruno não era do Grêmio. Você era do Inter? Não. Ele não jogou no profissional do Inter. Ele era goleiro do Cruzeiro aqui, nosso Cruzeirinho. Do Cruzeiro. Foi o melhor goleiro, eu me lembro disso, do Campeonato Gaúcho de 2015. Isso eu me lembro. E aí o que aconteceu? Foi contratado pelo Grêmio. Ficou de reserva do Groy. Não teve muitas chances. Foi alçado com o Roger, né? Isso. O Roger que te deu mais oportunidades. Até curiosa essa história para contar para vocês. Porque quando eu estava no Cruzeiro, nós estava bem no campeonato. Até nós jogamos contra o Grêmio na Arena, a gente tinha perdido de 1-0, um gol do Juliano, mas 1-0, placar normal. Quando o Cruzeiro estava muito bem naquele campeonato. A gente jogou contra o Inter lá em Gravataí, estreia do Anderson. Empatamos 0-0 com eles. Eu peguei o pênalti do Anderson. Sim. E assim, o campeonato nós vínhamos muito bem. E aí o nosso último jogo, eu não lembro contra quem era, mas era um time que já não fazia nada no campeonato. Aí, se nós empatássemos, pegava o Grêmio. Se nós ganhássemos, pegava o Lajadense. E se nós perdêssemos, como aconteceu, perdemos, o último jogo pegava o Inter. E perdemos de 1-0. Saí do jogo assim, porque eu queria ir mais longe no campeonato. Sabia que se pegasse o Inter ou o Grêmio, sim, ia ser... E aí eu lembro que estava com meu irmão, né? E eu acredito muito em Deus, nos propósitos de Deus. E aí ele no carro falou, tu tá triste, tá chateado, mas vai que tu faz o melhor jogo da tua vida e quando vê, Deus abre uma porta num time... Eu, tá. Fiquei com aquilo. E aí cheguei pro jogo contra o Internacional, né? E aí o jogo no Beira-Rio, quando vê, tudo aconteceu. A bola, não era eu que procurava a bola que me procurava. Foi um jogo excepcional, assim, eu me lembro desse jogo, cara. E aí, na época, o meu empresário, ele me falou, acabou o jogo, o Rui Costa ligou. Foi em seguida? Acabou o jogo, o Rui Costa ligou, falou, o Filipão quer esse goleiro. Eles já vinham me monitorando, porque eu já estava fazendo um bom campeonato gaúcho, mas ali foi... E aí, passou uma semana, o Rui Costa sempre nessa, o Filipão quer esse goleiro. E aí, quando eu me apresentei no Grêmio, aí deu 1, 2 semanas, o Filipão saiu.
E aí veio o Roger. Mas, assim, o Roger, bom, o Filipão dispensa comentários. Sim. Né? Mas o Roger também é uma pessoa excepcional e um baita treinador. Baita treinador, realmente uma pessoa, né, diferenciada. É. E tu sabe que uma outra coisa... Desculpe, João, aí foi quando foi pro Grêmio. Pro Grêmio em 2015. E fez o campeonato brasileiro, Libertadores Sul-Americano, é isso? Não, 2015 a gente Copa do Brasil, não tem? Copa do Brasil, Copa do Brasil. Nós estávamos no Brasil. Campeonato Brasileiro, aí em 2015 nós estávamos no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Aí a Copa do Brasil a gente perdeu, se eu não me engano, foi pro Fluminense. Um gol do Fred de cabeça. E qual o jogo que tu jogou da Libertadores que o Grêmio foi campeão? Eu joguei a Copa do Brasil. A Libertadores eu só fiquei no banco. A Libertadores inteira quem jogou foi o Groy. Foi o Groy. Mas na Copa do Brasil, qual foi aquele jogo mais importante? Contra o Palmeiras eu joguei as quartas de final lá no Allianz Parque. E aí? Não, acho que a gente ganhou, empatou 1-1, acho, e passamos. Mas sabe o que o Bruno estava falando em relação a goleiros do Grêmio, principalmente, né? Contestação. E aí é para arrepiar os gremistas. Sabe quem é que veio no lugar dele? Pararam de dar chance, foi indo e tal. Quem é que veio? Paulo Vitor. Também não foi bem, né? Pelo amor de Deus. Para nós foi uma maravilha. Né? Mas aí, assim, a história do Grêmio, o Groy apanhou muito. Sim, até ser o titular. O Dida antes, te lembra? O Paulo Santana dava um pau no coitado do Groy. Por isso que ele está falando agora. Te lembra? Esse goleiro do Grêmio tem estofo e é muito bom. E ele é de liderança, né? Ele é um cara que tem história. Não, ele vem salvando o Grêmio ultimamente. Pois é, mas o que foi de contestado quando ele chegou, pelo amor de Deus. E é uma pessoa que eu tenho informações, porque eu tenho amigos lá, o pessoal fala super bem dele, como pessoa, como profissional, né? Mas isso, assim, se a gente pegar também os outros clubes em geral, assim, o que blinda um jogador, principalmente goleiro, essas profissões, goleiro, centroavante, são posições, não adianta, são posições que decidem, né? Que decidem. É título. É título, né? Porque assim, eu posso te falar, quem era o goleiro do Grêmio em 2010, 2011? A gente talvez não lembre. Mas, tipo, Darley, Groy, Mazarop. Nossa. São inesquecíveis. Não vai passar de geração em geração. Todo mundo vai lembrar. Porque Manga. Klemer, no Internacional. Tafarel. Sabe, Bruno, falando em título, né? Eu lembrei de uma poesia de Casimiro de Abreu, que dizia: que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os tempos não trazem mais. Aí eu digo que saudade eu tenho dos títulos que ganhamos, o Grêmio Internacional, que está na saudade, está na lembrança. Sim. E não temos a mínima perspectiva, meu caro. Se não mudar, mas eu vou relembrar. Nós temos assim, aí eu quero reforçar que eu tenho dito, repito, as pessoas não aguentam mais me ouvir. Gestão, não temos dinheiro, não pode ir para a Alemanha trazer o Borré se ajoelhar, pagar para trazer um cara que não é centroavante, não pagou, limitado, acho que pagaram, limitadíssimo, pagaram limitadíssimo. Multa. Não então pagaram falta multa. gestão. Nós estamos precisando de homens que façam gestão. Tanto tem, Grêmio que como Internacional. Tem que mudar o sistema. O sistema não é esse. Outro tem um sistema que é gerido, né? Como é Palmeiras e Flamengo, mas é difícil porque aquilo lá é uma nação realmente. Mas aqui, e o Grêmio que não se iluda, tá? Com a gestão agora do Marques e tal, ano que vem, porque precisa profissionalizar a gestão. Se não fizer a tal da SAF bem feita, nós vamos continuar na politicagem. Nós temos mais um ano para aturar essa gestão. Né? Que não sei se o ano que vem, porque fica muito falando, mas não cai. Não cai. O Inter não vai cair. Sim, o Grêmio não vai cair. Você a história do Grêmio? Que não cai. Não. Na outra vez que caiu, não cai, porque não sei o quê. E tu sabe quantos pontos o Inter estava na frente do Grêmio? 3.
Pois é. Olha aqui, mas o que eu não entendo é o seguinte, agora de criar um departamento, como é que é, de desempenho, como é o nome? Sim. Análise de desempenho. Análise Já tinha de na tua desempenho. época, Bruno, né? Tinha. Tá, mas agora eles têm aplicativos que eles sabem até Tudo. quanto que tu suou, quantos quilômetros tu caminhou. Mas eu não né? acho ruim isso. Eu Tá, acho que mas as coisas têm só que que ser não funciona. juntas. Aqui não funciona. Não, mas aí que tu tá enganado. Por que não funciona? Porque essas gestões estão na mão de quem? Dos empresários, cara. Sim, Tem eles empresário lá que Sim, como mas é por que vem exemplo- parar aquele zagueiro que não jogou no Inter, que saiu daqui por insuficiência técnica? Como é que era o nome dele? Foi embora agora? Não, mas tem vários Como é no que esse Inter. cara foi recontratado? Ele foi rebaixado com o Atlético Paranaense e aí ele foi recontratado. Quem é que explica isso? Não, mas atualmente no plantel... Sim, mas do era Grêmio- agora, ele saiu Isso. agora. Mas Não, sabe ele que ficou um isso ano é isso que o João mamando. está aí. dizendo, Bruno? Nós temos aqui um programa com o Darley. E o Darley, aí eu estava perguntando exatamente por que essa diferença, essa dificuldade. Ele colocou uma situação que eu acho que é bem verdadeira. Antigamente, o menino que começava a jogar, ele estava na mão, ele estava no clube, praticamente. Agora está na mão dos empresários. Então, o menino de 10, 12 anos já está recebendo um X, já está não sei o que mais, já está se mascarando muitas Não, vezes. isso- Não estão preparando ele adequadamente para assumir uma liderança. Porque realmente o jogador já é um líder, né? Sim. As pessoas estão como um goleiro, provavelmente muitos menininhos espelharam em ti. Sim, mas- E assim se faz as coisas. Ou seja, o Darley diz o seguinte, olha, perdemos, o clube perdeu essa autonomia, essa possibilidade de encaminhar o menino. E o Quem pior encaminha que os empresários. atletas é o clube estar na mão dos empresários. Exatamente, vou te dar um Entendeu? exemplo. E quem é, pode dizer, não, está sendo leviano. Não. Os dados mostram isso. Tu acabou de falar, se tu tem um negócio de desempenho, tu tem isso, tu tem tudo aquilo, como é que esse zagueiro que eu já deletei o nome vem parar no Inter? Não, mas o Inter tem. Tem? Vamos pegar a lista dos zagueiros do Inter. O que tem de cara de baixa qualidade no Inter atualmente? E tu acha que foi a equipe essa que... Ué, que mas mandou? eles não têm que avaliar, mas uns caras que... Mas a gente ouviu o Vamos te dar médico um exemplo aqui, cara. ó. Vamos dar um exemplo, o Richard, esse que trouxeram agora. Mas a gente ouviu aqui E colegas... te dou um exemplo do Grêmio. Aquele Camilo, é Camilo, né? Aquele que veio da Rússia lá. Mas nós ouvimos aqui um ex-médico do Inter que ele disse assim, eles foram avaliar um profissional que veio, um jogador, mandaram para avaliar. Aí ele avaliou lá, a comissão médica avaliou e disse assim, olha, não recomendamos porque Sim. tem lesões Sim, crônicas aqui, assim. Tá, mas daí vocês não falam para ele porque já assinamos um contrato. É. E eu já recebi 1 milhão, Por exemplo. aqui do empresário e não sei o quê. Então, vocês estão proibidos de divulgar isso aí. Tá, mas então eu vou te Isso é contar. crime, né, tio? Isso é crime. É. É Sim, crime. não, e isso aí é crime Mas monetário, com o dinheiro do eu clube. não sei, Bruno, se realmente na tua época o ganho era tão bom quanto agora. Porque hoje qualquer jogador que está jogando no Grêmio Internacional é 3 dígitos. Sim. Acima de 100 mil, tranquilamente. Não, na minha época era diferente. Era diferente e outra. Eu tenho minha opinião sobre essa questão. Eu acho que o problema no Grêmio, no Internacional, tu falaste muito bem, gestão. Mas eu não falo em relação a é o Guerra, ou é o fulano, ou é o ciclano. Até o Guerra tá é o trouxe mecanismo, alguns né? jogadores que recuperaram o Grêmio. Mas é todo, que nem tu falou, mecanismo. Porque eu não falo nem empresário. Hoje, como é que tu é eleito o presidente do clube hoje? Do Grêmio Internacional. É feito um colegiado, ali tem a eleição do conselho. Eu vou te fazer uma pergunta. Se tu tem uma empresa, o presidente, o diretor, a pessoa do marketing, o supervisor do operacional, ele tem que ser qualificado para a posição. Mas sem Perfeito. dúvida. Lógico. Agora eu te pergunto, tu pega um presidente que ele tem a função dele fora do clube, com todo o mérito dele, mas ele não viveu o clube. Ele viveu o clube como torcedor, ele não viveu o clube como... Gestor. Não se capacitou como gestor. Perfeito. Aí tu pega o vice-presidente, a mesma coisa. Aí daí traz para ser o executivo, que hoje é o... Então, mas esse CEO. executivo ele traz, com todo o respeito, ele traz com 2 armas no pescoço. Porque ele tem que dar o respaldo, não, ele tem que dar satisfação Sim. para a torcida, para os conselheiros que colocaram ele lá. E aí eu sei, porque eu conheço futebol. Tu tem uma gestão de 2 anos ali.
Se muda o presidente, no outro dia muda tudo. Muda tudo. É isso que não pode acontecer. Ou acontece por bem, mas vou te dar um exemplo. Deixa eu te falar o exemplo do Inter. Quem investou com esse Borré e deusou foi o presidente do Inter. Foi. Foi ou não foi? Mas assim, ó, agora eu faço Isso. Alguém disse não. Eu achei bom quando eles vieram. Não, o que é pior... Cara muito bom, né? Estava na Europa. Os caras tinham currículo para isso. Mas é assim, é como eu estou falando. Aí tu pega, por exemplo, tu tem uma gestão, tem profissionais capacitados. Tu tem que ter o quê? Tu tem que ter um alvo. Tem que saber onde tu quer chegar. E se aquilo que tu apontou, como é que estoura aqui? Porque o cara tem que ter visão empresarial, né, Bruno? Tem que ter uma metodologia. De dizer Por que assim, vai contratar, por exemplo, claro, o Grêmio agora trouxe o William. Aqui ele está dentro do escopo da metodologia do Grêmio para esse momento. Agora, se tu tem, por exemplo, tu pega um clube que tem, eu vou citar um clube, tá, por exemplo, o Bragantino, tá? Já teve momentos melhores, outros piores, mas sempre manteve a mesma linha. Mas se mantém. Que lugar está o Bragantino agora? Não está muito bem. Não está lutando para cair. Quanto tempo o Palmeiras mantém a mesma gestão? Mas aí eu queria falar do Palmeiras. Só vou finalizar. Tu vai me dizer, o Palmeiras hoje, ele não é maior que o Grêmio em história. Hoje ele está melhor que o Grêmio. O que ele tem a mais que o Grêmio? Tem mais torcida? Não tem. Gestão. Profissionalismo. Modelo de gestão. Olha uma coisa fantástica. Mirassol, né? O Mirassol, qual é o custo do Mirassol mês em relação ao salário dos jogadores? Aqui no Grêmio parece que é quase 20 milhões, não é isso? Não, o custo mais baixo mensal, da Série A é o Juventude. De uma cidade com 60 mil habitantes, não tem nem estádio para disputar a Libertadores. Como é que chama aquele lateral que era do Grêmio? Como é que chama? O Reinaldo, King Naldo. O King Naldo está fazendo quase um gol por partida. Ele fez gol hoje. Não, mas é a organização. Mas vou te dar o exemplo o clube mais organizado. O clube mais organizado é o Palmeiras. Porque essa Leila Pinheiro é um monstro. Essa mulher é fera. E ela é cuiuda, essa mulher. Porque a Mancha Verde apoiou ela. Aí, na outra vez, ela não precisava mais da Mancha Verde, não deu dinheiro para o carnaval da Escola de Samba da Mancha Verde. E os caras fizeram horrores lá contra ela. Ela nem tô aí. Outra coisa. Ela refaz o plantel, tu viu? Renova, mandou né? tudo embora. Eles não terão o direito de você do Grêmio mandar embora. Claro, por causa da idade, lógico. E traz uns guri. Eu vi esses dias um jogo do Palmeiras que tinha 3 guri. Mas isso é gestão. Te lembra? 3 guri ali na frente, fazendo uma coisa que meteram o sarrafo nela quando ela comprou o tal do avião. Porque o Palmeiras comprar avião, porque o Palmeiras fazer, que o Palmeiras não sei o que. Aí o que aconteceu? Primeiro, não é do Palmeiras o avião. É dela. E segundo, ela já comprou outro. Por quê? Porque ela freta para outros clubes. Exato. Se chama Placar a empresa. Né? Então é um baita negócio. Tá, mas aí eu quero... Ela tira proveito, ou seja, como empresária, tem todo o direito de ter lucro. Claro, e ela faz isso o Palmeiras é beneficiado porque ela não cobra daí, sim. que é Palmeiras. Né? Mas os outros clubes, o Grêmio usa o Placar. Né? Outros clubes usam, o Caxias já usou. Né? Então, a visão empresarial de um troço que se chama gestão, quer dizer, tomou-lhe um sarrafo da imprensa, não se inclusive dos coisas, porque tem que comprar jogador, porque tem que fazer isso. Aí tem questão dos shows que acontecia no Allianz. Não abriu mão, ela reformou o Barueri lá. Agora, por exemplo, no Flamengo, que vocês falam tudo isso, mas no Flamengo tem rolo. O De La Cruz, esses dias um médico disse, De La Cruz tem uma doença crônica, não era para ter sido contratado. Foi uma das contratações mais caras. Aí trouxeram um português para ser o responsável pelo futebol. E o cara queria comprar um jogador lá por milhões agora há pouco. E o pessoal foi dar uma estudada. Aí já vetaram o português. Entendeu? Então a coisa não é bem assim, entendeu? Porque é o seguinte, aqui eles fazem o que bem entende com o dinheiro. Se não ficou aquele jogador, o Natan Pescador, aquele? Sim, Natan Pescador. Quanto tempo ele ficou aí?
Sim, aquele João Batista JP, aquele. O JP Galvão. JP Galvão, mas pior que me deram uma notícia agora que tá super num lugar bem, que ele tá fazendo. Aí e o King Naldo. O King Naldo saiu corrido execrado, Bruno. Verdade. São coisas que, olha, é difícil entender, mas em todo caso, mais uma vez reforço aquilo que o João falou, e eu tenho dito aqui, gestão, planejamento, né? Planejamento, ação, resultado. E outra coisa, pergunta para a torcida, tá? É isso que eu digo, né? Às vezes tu ouve assim na crônica esportiva, né? Porque o clube é importante, a torcida nunca vai admitir uma SAF, Inter e Grêmio, né? Pergunta para a torcida. É que eles pensam que nem quando a gente fala de privatização de bancos estaduais. Sim. O banco é nosso. O banco não é nosso. Não, e o clube nunca foi do torcedor, cara. O torcedor, ele pertence ao clube, ele tem amor pelo clube. Sim. Agora, a questão da gestão, tu precisa evoluir, senão não vai brigar por título. Mas eu tenho outra coisa, plena convicção nisso, e eu acho assim, se tu fizer uma enquete com torcedores, né? Mas explicando o que é. Tu quer ganhar título ou tu quer ficar nisso que tu tá agora? O que tu quer fazer? Mas essa pergunta é difícil, divide, hein? Olha aqui. O torcedor, cara... Por que a gente tá bravo com o Inter aqui? Porque não tá ganhando. Não tá jogando nada. Exato. Eu vou te dar a gente quer que jogue. Tá, então eu vou te dar um exemplo. Ontem se previa 40 mil torcedores do Inter dentro do Beira-Rio. Não sei aonde. Não, mas se previa. Sabe quantos tinham? Tinha 28. Né? No Grêmio aconteceu mesmo, foi, Bruno? Teve uns jogos aí lá no Grêmio, não tinha ninguém. Então, o que é isso? A direção afasta o torcedor. Exatamente. Então, assim, se tu tiver uma gestão adequada, tu vai ter o torcedor lá dentro do campo. Ele não quer saber disso. Entendeu? Eu não quero saber, assim, de tu fazer um contrato de 2 milhões com um cara que está ali se jogando dentro de campo, não quer jogar, não quer fazer coisa. Tu quer que resolvam as coisas, que seja transparente. Só isso. Uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, não sei o que houve com o grupo do Internacional, ao primeiro tempo contra o Vasco. Ninguém queria nada com nada. Se viu o livro da bola, ao segundo tempo houve uma reação. Mas assim, está bem claro que tem momentos, e aí tu jogou, Bruno, por que se dá isso aí? É a falta de motivação, é que existe algum descontentamento no grupo e parece que passa um para o outro, fazer corpo mole. Não existe corpo mole, existe a dificuldade de jogar. Nós aqui como torcedores, Bruno, nós ficamos muito furo da cara, para não dizer outra coisa, quando vê o cara que não corre, que não disputa a bola, só cerca, que aquela coisa parece que não quer nada com nada, aquela bola cansada, lateral, zagueiro, lateral, lateral, goleiro, volta, aquela coisa sem profundidade. Como estava o Internacional agora, né, João? Era cansativo. Está cansativo de ver. Não, está cansativo de ver. É verdade. O que acontece isso? É a falta de motivação? Falta de que acontece esse tipo de coisa, Bruno? Olha, é difícil falar porque só quem está lá dentro para saber. São muitos fatores, né? Pode ser muitas coisas. Fica difícil, né? Muitas vezes tu tem um grupo que ele não é... Porque o que acontece? Eu tive um treinador que ele era croata. Ele é croata. Né? Sérvio, desculpa. E ele já foi campeão, disputou a Champions League. Ele me falou assim, Bruno, eu nunca contrato mais de 3 jogadores da mesma nacionalidade. Ou, trazendo para o nosso cotidiano de hoje, talvez que fale a mesma língua. Muitas vezes isso é difícil, porque tu traz 6, 7 gringos que falam espanhol. E aí eles formam um grupo. Tá tudo certo, o time ganhando, tudo bem. Quando perde, quando começa a perder, não estou falando que é má índole, mas é natural. Se vocês 3 estão fora do Brasil, a coisa está difícil, está ruim. Vocês vão se juntar. Vão se juntar. Não por mal, mas para se proteger. E isso muitas vezes acontece, então tem que ter cuidado com isso. Não digo que é o que está acontecendo, como eu falei, pode ser vários fatores. Não havia pensado nisso, mas existe uma lógica disso aí. O Internacional, o Grêmio, assim, graças a Deus, né? Está numa crescente agora, esperamos. Agora, porque contratou, trouxe gente experiente, trouxe o William, trouxe o Arthur. No início do ano, a perspectiva do torcedor era boa. Era boa. Porque tem outra coisa, né? Que foi admitido pela direção. Quando ele disse que repactuou uma dívida de prêmio que não foi paga, é porque não tinha sido paga. Isso influencia. Né?
Agora, por exemplo, qual é que eu acho a melhor atitude profissional? Ponte Preta. A Ponte Preta, os jogadores não recebem o salário há 3 meses. Sabe qual é a atitude deles? Eles ganharam agora no quadrangular, já ganharam os 3 jogos, e acabando os jogos, o capitão vai lá no coisa e diz assim, ó, nós não recebemos há 3 meses, nós vamos levar a Ponte Preta para a Série B, porque nós somos profissionais, estamos fazendo isso pela torcida. Cara, isso é atitude profissional. Não, e aí traz mais torcida, traz mais renda. Olha o outro lado, eu acho... É complicado. Isso aí é outra questão. Que a gente vê que a CBF é uma... Eu não jogo mais futebol, posso falar. É uma instituição pobre a nível de profissionalismo. Como é que tu permite que uma entidade, um clube, nada contra a Ponte Preta, né? Mas 3 meses de salários atrasados, eu já vivi isso. Já vivi isso na Arábia Saudita. Inadmissível. É inadmissível. Na Arábia Saudita. 3 meses, tá? 3 meses. Lá é normal 3 meses, mas é a cultura deles. Tu vai pra lá, tu já sabe. Já tá sabendo o que pode acontecer. E, tipo assim, eu lembro foi em 2021, ou eu encerrava minha carreira aqui, que pra mim ou eu iria pra lá, né, pra tentar uma nova oportunidade. Resolvi ir. Foi bom, fiquei 3 anos lá. Bom que eu digo, porque eu joguei em nova cultura, nada a respeito de salário. Mas era assim. Agora, lá tu entende porque é cultura deles, tu não tem que fazer. Agora, no Brasil, que a gente falou da CBF, tu permitir que um clube deixe um profissional que tem filho, tem esposa, 3 meses sem receber... Isso é um absurdo. Não tenha dúvida, mas eu digo a atitude do jogador, cara. Porque assim, o que ele tem que mostrar, né, cara? Primeiro tem que ser claro. Eu não estou recebendo para trabalhar, mas eu estou trabalhando porque é a minha profissão. Claro. E porque tem ali o cara que gasta o dinheiro do mês para comprar o ingresso para me ver que merece ser respeitado. Eu, João, sinceramente, eu tenho como base... O cara que trabalha tem que receber. Não, seja em não qualquer categoria. Dúvida. Seja futebol, seja médico, seja o estivador, seja o cara que está na rua limpando. Não pode trabalhar e não receber. Isso é uma falta de respeito e consideração ao trabalhador. Isso eu tenho certeza que tu concorda também. Então, assim, se acontece isso com um clube, está errado. Se acontece isso no meio médico, está errado. Total. E acontece muito frequentemente aqui no meio médico. Pior, e no futebol... É muito comum. É comum. Eu, todos os clubes. Fiquei 7 meses sem receber. 7 meses? Aí que entra. Tu tem que ter uma CBF que tome conta disso. Eu tive lá 10 meses. Eu fiquei praticamente 7 sem receber. Aonde? No Paraná Clube. Aí tu pensa assim, cara, como é que tu vai sustentar a tua casa? E aí eu entro na questão toda que a gente está falando. O futebol brasileiro o pessoal tem que parar de levar nas coxas. Tem que acordar. Não é assim. Futebol brasileiro, primeiro, clube. A Ponte Preta está na Série C. Qual vai ser tua receita do ano? A minha receita vai ser 300 mil. Tá bem. Tu só está permitida contratar até 200 mil. Mas na Europa assim, né? Na Europa é assim, né? E se atrasar mais de um mês, o clube é punido. É isso aí. Lá na Europa tem um Por exemplo, agora, 3 meses atrasado, tinha que a CBF dizia assim, nós vamos pagar os jogadores. Exatamente. E vamos reter as... Exatamente. Se não pagarem até 30 dias, vocês não vão subir para a Série B. Estão eliminados. É isso aí. Estamos chegando no final do programa e eu quero agradecer a todos que aqui participaram. Mas eu gostaria antes, Bruno Graça, qual é o conselho que tu dá para essa gurizada que está aí na rua, tentando assim, querendo ser goleiro, extremamente entusiasmado por isso, alguns realmente com possibilidade de crescimento, outros nem tanto, mas com toda a boa vontade, toda a tesão, toda a vontade de crescer. Isso eu acho importante. Que o futebol tira o menino das drogas, do álcool, tem uma lógica do dia a dia, ou seja, tem uma disciplina na vida, e isso faz crescer. Gostaria que tu deixasse alguma mensagem para essa gurizada que aí está. Não, o que eu posso falar o futebol é o esporte mais democrático que a gente tem no país, né? O futebol, ele pega todas as realidades, né?
E o que eu posso falar é que tudo é possível quando tu acredita. Quando tu acredita em Deus, quando tu acredita no teu trabalho, no teu sonho, tudo é possível. Eu cheguei aqui, que nem eu falei, né? É difícil eu ver alguma dificuldade para quando eu cheguei. Eu pensar em voltar, porque eu tinha um sonho. Para mim, eu estava feliz de estar aqui. Então, quando tu tem paixão por aquilo que tu faz, e o meu conselho é que, principalmente, sejam homens, principalmente busquem o caminho certo e trabalhem, treinem, estudem, porque o futebol ele é muito difícil. O futebol ele não é fácil, ele é muito difícil. Tem que ter disciplina, né? Muita disciplina, então é um caminho assim que realmente nós poderíamos falar 3 horas aqui que a gente ainda não ia terminar, mas é aquilo, é estudar, não pensar nem em drogas, noite hoje com o futebol, se aquela época todo mundo hoje tem que ser atleta, tem que ser atleta. Tá certo. Eu vou voltar a palavra para ti, mas eu gostaria de considerações finais do nosso. Agora eu vou começar com, se assim o senhor permite, doutor Ricardo Nogueira, com o doutor João Riso, a respeito das considerações finais, e depois passo para o senhor também com as mesmas condições de só cuidado, não vai nos maltratar tanto, né, doutor? O senhor já viu que a gente está bem maltratado já, não precisa mais. Meio. Não se chuta cachorro morto. Não, mas eu comecei bem, que foi uma vitória do futebol gaúcho, foi um bom jogo. Todo mundo disseram que o Grenal ia ser um jogo horroroso. Não, por isso que eu gosto desse programa, porque as pessoas são muito gentil. Mas eu queria... Mas meu caro doutor João, a palavra está com o senhor para as considerações finais. Eu queria só, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, né, com vocês, com o Bruno, e dizer que esse programa me possibilitou, não só quando eu estou presencial, mas quando eu assisto, né, de ver a presença do ex-atleta. Eu conheci poucos pessoalmente, ou tendo essa oportunidade de conversar, né? E eu estou gratificado, positivamente, assim falando, de ver um cidadão, cara. O Danley, cara, que aquele programa foi sensacional com o Danley, né? De ver o Sandro Becker, cara, todos que vieram aqui, sabe? Ex-atletas que tem um pensamento, cara, sabe? Que tem o que contribuir com a sociedade, cara. Então, aquela história, né? De tu fazer aquela pecha do jogador de futebol, né? Pô, a gente tem convivido com pessoas espetaculares aqui, né? Então, eu queria te parabenizar, cara, sabe? Pela tua carreira, né? Eu acompanhei, porque aquele campeonato, para mim, foi... realmente aquele teu jogo contra o Inter lá, pelo amor de Deus, né? Que raiva me deu, né? Mas eu sempre admirei o goleiro, né? Eu sou um cara que tem uma admiração profunda pelo Yashin, pelo Aranha Negra. Então, eu sempre acompanhei os goleiros. Depois a gente teve a oportunidade do Manga, né? De poder ver, eu vi ele jogar. Eu vi o Manga em 75, né? Eu estava no Beira-Rio. Então, eu sempre admirei o goleiro, né? Como tu falou, centroavante e goleiro que profissão, né? Então, só te desejar tudo de bom ali. Muito obrigado. E agradecer a vocês a oportunidade de eu estar aqui. Ok, muito obrigado. Doutor Ricardo Nogueira, nosso psiquiatra. Sabe que de vez em quando me analiso com o Ricardo. Ricardo, estou ficando meio tenso, o que eu faço agora? Assim, assado. Não, que é a situação agora. A situação que é agora. Doutor Ricardo Nogueira, as suas considerações finais, por favor. O futebol tem um técnico galês que diz que o futebol é a coisa menos importante, mais importante que a própria vida. É o seguinte, a gente nunca deixa a paixão, né? O futebol é paixão, né? Então eu dizia, eu não quero mais saber desse Grêmio. O Grêmio acabou com o futebol. Eu vi os jogos do Grêmio, dava sono. E esse Grenal aí que eu digo, eu estou exaltando o futebol. Quer dizer, mas por quê? Pena que são jogadores já com uma certa idade, né? O William, o Arthur, né? Que a gente já viu que ele ainda falta perna, falta preparo, e que, como o Bruno falou, hoje o jogador de futebol não basta ter a técnica, ele tem que ser atleta, né? Tem que ser um atleta exemplar.
exemplar. E tem que ter um mental. E né? tem que ter cabeça, né? Porque se ele não tiver cabeça, ele não chega lá, né? Então o grande exemplo é o Cristiano Ronaldo, né? O Zé Roberto que teve aqui, Nossa. né? Então o Fábio do Fluminense. Então eu tenho uma admiração. Eu vou sempre na Guaíba às sextas-feiras. E esses dias eu tô saindo da Guaíba e o Anchieta tava subindo. O Anchieta, né? Então o Anchieta é um senhor, assim, né? Mas é o Dom Anchieta, né? O respeito. Eu quase que fui ali pedir a bênção para aquele, né? Foi um dos maiores zagueiros do mundo e jogou no Grêmio. Então eu tenho um respeito a todo mundo que vestiu o manto tricolor. E o futebol, para mim, é o meu sonho, a minha vida, né? Por exemplo, eu não saio de Porto Alegre por causa do Grêmio. Olha aí, viu? Isso é ser gremista. Muito obrigado. Meu caro Bruno Grassi, goleiro, que fez história no Grêmio. Eu já falei aqui, Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017 e a Copa Sul-Americana 2018. Bruno, por favor, as suas considerações finais. É só agradecer, né? Futebol, eu sou grato ao futebol, né? Sou grato ao futebol, sou grato a Deus pela oportunidade de ter jogado por tanto tempo. Agradeço a vocês pelo convite. Eu acho que a gente precisa desenvolver mais isso, né? Porque essa mesa aberta, assim, que eu acho que agrega muito. Então é só agradecer e me colocar sempre à disposição quando precisarem. Só chamar que estarei aqui. Muito obrigado. Tá, ok. Primeiro, então eu quero agradecer mais uma vez, estou reforçando a presença do Dr. João Riso. Né? Que agradeço. Gostei muito, nunca tinha participado do programa contigo, Riso, muito tranquilo, posições muito claras. Muito respeitosa, só soma realmente a tua presença. Muito obrigado. Doutor Ricardo Nogueira, eu já o conheço, pessoa também com conhecimento de futebol muito adequado. Eu gosto das tuas posições, Nogueira. E ele ainda não aplica a psiquiatria. Ele faz... Embora não goste do time que tu torce, tal. Paciência, né? Não, mas sabe que eu aprendi, viu, Bruno, só para encerrar, eu morei quase 15 anos no Paraná, em Cascavel. E lá eu dizia, quando chegava o Grêmio perdia, eu chegava na sala dos médicos, e todo mundo gozava. Eu digo, bom, mas para mim, pro Grêmio, por mim que se não, eu sou colorado, não interessa, tu é gaúcho. Então as pessoas vinham e gozavam. Então eu não sou tão contra o Grêmio em si. Grêmio Internacional, eu estou sempre contra o Grêmio, lógico. Mas quando joga fora, eu sou... O meu filho não gosta muito. Meu filho é daqueles colorados falados, pai, que é isso, pai? Mas tudo bem, só para lembrar. Bruno, obrigado pela tua presença. Isso foi enriquecedor aqui, viu, Bruno? Obrigado. Como disse, eu faço as palavras que o doutor João Riso falou, e o Nogueira, pelo caráter que tu tem, pela pessoa que tu representa, pela vida tranquila que tu tá transcorrendo. E que bom, Bruno, ter pessoas assim enriquece a nossa sociedade. E que bom que tu veio de Tubarão para o Rio Grande do Sul para nos dar toda essa experiência e essa vontade de vencer na vida aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu agradeço ao senhor e à senhora, agradeço ao telespectador que nos acompanhou e até a próxima. Não sei se a próxima já vai estar o nosso titular aqui, doutor, minha cara, não? Bom, de qualquer maneira agradeço, foi um programa muito bom, programa respeitoso, programa em que procuramos levar mensagem e que bom que o que nós fizemos aqui, viu, João Nogueira e Bruno. Uma coisa assim tranquila, nada daquela coisa burocracia, tentar falar. Não, nós falamos tranquilo, né? Sem intenção de machucar ninguém, só vontade de levar ao senhor, à senhora, um pouco daquilo que nós conhecemos e acreditamos de futebol. Uma boa tarde. Como é que diz o nosso titular aqui? Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite. Até mais.